auxílio da casa. E a gente vai ter dia 5 do próximo mês, um almoço. Nós vamos ter almoço, né? A gente vai ter lá eu não estou com qualquer coisa, é só pedir na biblioteca ali. Os ingressos estão na biblioteca, então dessa vez eles vão estar bem mais acessíveis. Temos uma rifa de Páscoa, né? Correndo também. Daqui a pouco ela vai estar aqui, vai estar exposta aqui. Então essa rifa já está correndo. Os ingressos do almoço também na biblioteca. E referente ao Clube do Livro, não, Ayrton Costa, né? Que é. Então a gente procura ter bastante sabedoria. Isso é muito bom. Os estudos da casa, nas quintas, às 10:50 até às 7:30, nas quintas. Nas terças é das 8 às 9. Então, quem gostaria de participar, quem pode, quem consegue participar, é muito importante, é muito interessante, porque a gente acaba se deixando levar pelo cotidiano do dia a dia e a gente acaba se perdendo às vezes. Então, o estudo é uma prática muito, muito boa. E é importante que a gente faça. Dito isso, agradeço a presença de cada um hoje aqui. Agradeço sim, Deus, tudo pelo que nós temos passado, todas as tribulações, todas as benesses que nos proporciona. Agradeço sim as pessoas que não puderam vir hoje ainda, os nossos trabalhadores. Que Deus abençoe a todos, Deus proporcione a cada um um cantinho de amor e sabedoria em seus corações. E assim, peço a bênção para cada um que está presente hoje e a quem não está também. Obrigado, Pai, e que assim seja. Eu achei assim que a gente está fazendo temas aleatórios, então assim, que não se pode servir a Mamon, a Deus e a Mamon. Não podemos servir a dois deuses, no caso. Não podemos mesmo. Como que nós vamos fazer? Como é que a gente podia fazer? Como é que nós vamos ir para uma igreja, uma outra igreja, e vir para cá? A gente, acaba estragando o outro. Nunca dá certo. Então a gente ou vai um pouco num ou vai um pouco no outro. Aí a gente fica suspenso. Não sabe para que lado vai. Então, daí no livro aqui, no Evangelho, ele pergunta aqui, eu achei uma partezinha aqui, na salvação dos ricos. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se afeiçoará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Está em São Lucas, capítulo 16, versículo 13. Então, ele diz aqui que não podemos servir a dois deuses, que nós acabaremos tendo conflitos num e achando que o outro não está certo, o pensamento de um não concorda com o pensamento do outro, então a gente acaba entrando em confusão. E aí então diz que não podemos servir a dois deuses. Não podemos, não. Então, um jovem se aproximou dele. Ele disse, dele Jesus,
Bom, mestre, o que é preciso que eu faça para adquirir a vida eterna? Ele pergunta para Jesus. Jesus lhe respondeu: por que me chamais bom? Só Deus é bom. Se quereis entrar na vida, guardai os mandamentos. E como ele era talvez uma pessoa que não sabia, ou ele não queria saber, não sabemos ao certo. Ele pergunta: quais mandamentos? Jesus disse-lhe: não matareis, não cometereis adultério, não furtareis, não direis falso testemunho, honrai vosso pai e sua mãe, e amai vosso próximo como a vós mesmos. Então, se nós seguirmos à risca esses mandamentos, eles são toda a nossa vida e toda a nossa sabedoria. Porque esses mandamentos, olha bem, não matareis. Se eu matar alguém, eu vou viver a vida inteira com aquela culpa. Eu matei e não devia. Ou ele vai dizer: eu me vinguei, mas aquela culpa continua nele. Não cometereis adultério. Puxa vida, a minha esposa era tão boa, meu marido era tão bom, por que eu fiz isso? Como eu fui burro, como eu fui burra de conseguir fazer uma coisa dessas. Então, e se eu roubar? Como eu vou ficar? Eu chego em casa com alguma coisa que eu peguei no mercado. Eu trouxe isso aqui para casa, mas com que dinheiro que trouxeste isso? Né? Geralmente a gente pergunta assim: com que dinheiro que conseguiste trazer isso? Ah, eu peguei. E aí? Como fica a nossa cabeça? Como fica o nosso pensamento? Porque aí a nossa mãe, o nosso pai vai reclamar. E eles vão dizer que não deveríamos ter feito isso. Não direis falso testemunho. E se ele disser: não, eu ganhei do fulano, aí piora um pouquinho mais. E se ele não vai dizer falso testemunho, é como se ele estivesse acusando uma pessoa inocente. Que hoje em dia acontece muito. A gente tem visto algumas verdades e algumas inverdades. Então a gente vê essas coisas assim que são quase que corriqueiras. São raros aqueles que conseguem se distinguir e falar a verdade. Melhorar e falar a verdade, né? E honrar o vosso pai e a vossa mãe. Aí, nesse mandamento aqui, honrai o vosso pai e a sua mãe. Que coisa mais pesada. Que coisa mais bonita, se a gente consegue honrar o nosso pai e a nossa mãe, porque a gente honra eles com a nossa admiração pelo que eles fazem a nós, pelo que fizeram por nós. Então, essa admiração, ele acaba sendo uma honra. Eu sou muito orgulhosa, eu tenho uma honra de ter meu pai, eu sou assim, eu sou muito alegre, eu gosto do meu pai, eu gosto da minha mãe, independente do que eles fizeram. Então eu jamais poderia julgá-los, porque eu estou aqui para aprender com eles. Eu não posso julgar meu pai e minha mãe por um erro talvez deles. Isso é coisa deles, eu não tenho nada a ver. Então eu tenho que simplesmente acreditar, honrar, mesmo que eles estivessem errados. Não cabe a mim julgar. E amar o nosso próximo como se fosse nós mesmos. Como nós podemos odiar o nosso próximo se nós nos amamos? Eu, por exemplo, jamais eu gostaria de fazer alguma coisa errada para qualquer pessoa. Nossa, não está em mim. Isso não combina comigo. A gente vê todos os dias
a gente vê coisas assim fantásticas. E como a gente vê, há pouco tempo aconteceu um negócio aí é surpreendente. Aí a gente fica pensando como é que a pessoa consegue. Mas consegue. E depois, como fica o espírito dessa pessoa? O jovem respondeu-lhe: tenho guardado todos estes mandamentos desde a minha juventude. Que me falta ainda? Ele guardou, mas ele não utilizou. Ele simplesmente guardou. Jesus lhe disse: se quereis ser perfeito, ide, vendei o que tendes e dai-o aos pobres, e tereis um tesouro no céu. Depois, vinde e me segui. Ele deve ter achado um absurdo ter que vender o patrimônio dele, que ele conseguiu anos e anos a fio, e ter que vender tudo e seguir Jesus e dar aos pobres. Como ele negligenciava os pobres, ele não gostava de pessoas pobres, ele achava ruins. O jovem, ouvindo essas palavras, se foi muito triste, porque tinha grandes bens. E Jesus disse aos seus discípulos: em verdade vos digo, que é bem difícil que um rico entre no reino dos céus. E eu vos digo ainda uma vez, é mais difícil, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. São Mateus, está no capítulo de São Mateus, capítulo 19, de 26 ao 24. Está em São Lucas, do capítulo 18, do 18 ao 25. E também está em São Marcos, do capítulo 10 ao 17 e o 25. Então, imaginem só, o buraco de uma agulha é assim. É mais fácil um pobre passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar na porta grande do céu. Porque ele guarda muitas mágoas, muitos tesouros, muitas coisas que ficam escondidas e ficam acumuladas no seu perispírito, fica ali guardado no seu subconsciente. É meu, o eu, deixa a pessoa muito confusa. O meu, isso atrapalha muito. Porque a gente diz assim, às vezes uma criança está brincando ali, né? E a gente, não estraga, criança, não estraga, filho, não faça isso, filho. Não. A gente reclama sempre, né? Mas se nós reclamássemos menos e agíssemos mais em torno de religião, em torno de se depurar, em torno de não se apegar a coisas materiais, eu acho que nós seríamos bem felizes. O dinheiro é bom, é importante, é bom pra gente, mas não é tudo. Não é tudo. Até hoje, nesses meus anos todos, eu ainda não vi uma pessoa que carrega o seu tesouro dentro do caixão. Não tem. Não existe. Por quê? Não cabe. O único tesouro que nós temos que guardar é o tesouro do coração, é o tesouro da fé, da bondade, da caridade. Esse tesouro é o mais importante que nós temos. E às vezes nós não nos demos conta, porque esse tesouro é muito valioso, não só aqui. Ele é valiosíssimo quando a gente desencarnar, porque aí sim a gente vai na porta grande, ou seja, no buraco da agulha, que aí sim nós seremos justos e corretos se nós passarmos no buraco da agulha, porque senão
Eu não sei para onde a gente vai daí, né? Eu não cheguei lá, não fui lá ainda. Gostaria que demorasse um pouquinho para mim poder aprender um pouco mais, né? Aqui tem um pedacinho que é interessante, quer ver? Depois lhe disse: tende cuidado em vos guardar de toda avareza, porque em qualquer abundância que o homem esteja, sua vida não depende dos bens que ele possua. Ele pode dizer assim: mas eu tenho dinheiro, eu posso, eu isso, eu aquilo, eu posso, eu tenho dinheiro, eu posso comprar a minha vida material, mas eu não posso comprar a minha vida espiritual. Ela simplesmente depende da minha sabedoria, das minhas coisas, da minha gratidão por estar aqui. Se eu estou aqui, é porque eu preciso estar aqui. Se nós estamos aqui, vivendo às vezes 90, 100 anos, é porque nós precisamos estar aqui nessa idade toda, com perna boa, com braço bom ou ruim, tanto faz. Mas se elas estiverem ruins, talvez é melhor ainda, para que nós pensemos um pouco no que nós deixamos de fazer enquanto estávamos bons. Então nós deixamos de fazer muita coisa boa e aí nós ficamos na dependência do dinheiro. Esse dinheiro é bom, é muito bom, mas ele é bom não só para nós, ele é bom para que a gente consiga melhorar e se melhorar à nossa volta. Melhorar espiritualmente, melhorar, sim. Então nós precisamos dessa dependência. Aí tem a parábola do mal rico também. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho e que se tratava magnificamente todos os dias. Aí imagina, a gente vê isso aqui, a gente já imagina um rico na sua exuberante casa, nas suas poltronas lindas, olha só, na sua púrpura e linho, no seu traje muito bonito. Imaginem só o que seria. Havia também um pobre chamado Lázaro, estendido à sua porta, todo coberto de úlceras, que quisera se saciar com as migalhas que caíam da mesa do rico, mas ninguém lhes dava. E os cães vinham lamber-lhe as feridas. Os cães acreditavam e gostavam dele. O rico não, porque ele era cheio, ele era coberto de feridas, de marcas de feridas, e ele precisava de comida. E ele não dava, ninguém dava nada a ele. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos. O pobre morre e é levado pelos anjos ao seio de Abraão. Abraão era um profeta, né? O rico morreu e também teve o inferno por sepulcro. Viram a diferença? O pobre, cheio de chagas, foi para os braços de Abraão. O rico foi para o inferno. E ele ficava retido lá, passando pelas misérias que ele deixou que outras pessoas passassem, deixando que os pobres passassem, e ele tinha condições de ajudar e não ajudou. Então são pequenas coisas que às vezes a gente não se dá conta. Eu posso, por que não ajudar? Eu dou um pedacinho de pão, não tem problema, mas eu ajudei, sabe? Então são pequenas coisas que ele não fez. E aí
ele se vê no sepulcro, ele se vê no inferno. E quando estava nos tormentos, levantou os olhos para o alto e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Lázaro estava sendo cuidado por Abraão, pelas feridas que teve, pela fome. Então ele estava sendo cuidado por Abraão. E ele, o rico, gritando, disse estas palavras: Pai Abraão, tende piedade de mim, e enviai-me Lázaro, a fim de que ele molhe a ponta do seu dedo na água para refrescar a língua, porque eu sofro tormentos extremos nesta chama. Não estava na hora dele sair de lá ainda. Vejam só, quando ele estava vivo, ele tinha condições de ajudar, ele não ajudou o Lázaro. Aí, quando ele está morto e se depara naquele processo de desencarne no sepulcro do inferno, ele pede ajuda. Ele não queria estar naquela situação. Por que que o pobre está lá junto de Lázaro e eu, que sou rico, estou aqui? Ele fazia isso, ele pensava assim, E eu, que sou rico, estou aqui. Mas ele não vê o que ele pôs fora, tudo que ele colocou fora, a vida dele, tudo. E não teve piedade, não teve coração de ajudar o pobre coitado que estava na porta dele, que não seria tão pobre coitado, porque também este pobre, esse mendigo, estava ali porque ele precisava depurar faltas, ele precisava se melhorar. Então ele pede que venha para esse lugar e fique pedindo esmolas. E aí, o outro, que é rico, manda ele embora, não quer saber, sai da minha porta, é o que eles costumam fazer, sai da minha porta. E aí? Então, quando ele se vê nessa situação, ele fica pasmado, porque daí ele vê o quanto ele jogou fora, o quanto ele perdeu, deixando de atender o pobre e guardando seus tesouros, que foi só o que ele guardou, Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembrai-vos que haveis recebido vossos bens em vossa vida, e Lázaro não teve senão males. Por isso ele está agora na consolação, e vós nos tormentos. Pensou a situação, e Abraão ainda lhe respondeu com a maior caridade. Olha bem, a caridade que ele teve, a paciência que ele teve de responder para ele: meu filho. Ele ainda o chama de meu filho. Meu filho. Quem vai chamar de meu filho se não tiver caridade? Quem vai consolar o outro se não tem caridade em seu coração? Se não tem amor no seu coração, quem vai consolar? Eu acho que se nós não temos o mínimo de piedade, o mínimo de crença, nós não conseguimos melhorar ninguém. Eu acho que daí a gente não consegue consolar nada, nem ninguém. Além disso, há para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que aqueles que querem passar daqui para vós não o podem, como ninguém também pode passar daqui para aqui do lugar em que vós estáis. Então, como castigo, talvez ele recebeu isso, que é bem provável que sim.
Porque ele não poderia sair de lá, nem para vir para cá, e nem o que estava sendo acariciado na consolação, que seria o pobre, não podia ir até ele, porque ele já foi maldito antes. Então agora ele não pode, ele tem que simplesmente tentar se melhorar e se arrepender para poder passar para o outro lado. Aí, não satisfeito, ele tenta mais, o rico, né? Ele tenta mais um pouco. O rico lhe disse: eu vos suplico. Ele ainda tem autoridade, ele ainda acha que tem autoridade para falar com o Abraão. Eu vos suplico, ele ainda diz, meio com aqui, eu acredito que ele já estaria um pouco com raiva por questionar e não ter lugar nenhum. Pois, pai, Abraão, enviá-lo à casa do meu pai. Ele quer que Abraão envie o mendigo à casa de Abraão, a casa do pai dele, de onde tenho 5 irmãos, a fim de que lhes ateste estas coisas, de modo que eles venham também para este lugar de tormentos, que ele quer que avise para que eles não venham nesse lugar de tormento. Mas se foi ele mesmo, o rico, que ensinou os filhos e a esposa a serem egoístas, mais justo e notório que eles vão, com certeza, para o mesmo lugar que o pai estava. Abraão lhe replicou: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem, porque eles não poderiam ser ouvidos. Não disse ele, pai Abraão: mas se algum dos mortos os procurar, eles farão penitência. Olha o questionamento dele, né? Que ele ainda diz que eles farão penitência. Abraão lhe respondeu: se eles não escutam nem Moisés, nem os profetas, não crerão, não mais, quando mesmo algum dos mortos ressuscitasse. Então, por mais que eles estivessem vendo o morto, eles não acreditariam. Porque se eles não acreditaram, eles só acreditariam nos valores que tem ali. E é lamentável, mas a gente vê hoje em dia muitas pessoas que são adeptas aos valores. Elas adoram valores, elas veneram os valores, e é meu, o eu deles, o ego deles fica muito forte, muito acirrado, e eles acabam se perdendo, como o rico se perdeu. Vejam só, o Lázaro ficou muito bem, porque ele era pobre, ele não tinha bens para se despender, ele não tinha condições, ele gostaria e ele preferia ficar na rua, porque ali ele era bem aceito. Mas ele ficou lá à porta do rico e o rico não deu a mínima para ele. Então é uma coisa a se pensar bastante isso, do mal rico, porque ele usou de mal agouro tudo que tinha. Ele conseguiu a fortuna dele, mas ele não usou ela a seu favor, nem ao favor que deveria ser. Ele usou simplesmente para guardar e se vangloriar que estivesse muito rico. Isto sim. E esta parábola do mal rico, ela está em São Lucas, no capítulo 16, de 19 ao 31. Então, acho que nós temos que pensar um pouquinho nessas coisas de guardar o dinheiro, guardar. Tudo certo, tudo bem, eu posso guardar,
Mas eu não preciso venerar esses valores. Eu não preciso amar primeiro os valores que eu tenho, eu preciso amar primeiro os que estão ao meu redor. Porque é deles que depende a minha evolução espiritual. Então, se eu tenho uma família que me ama, que me gosta, que me venera, eu não preciso ter dinheiro para agradar aquelas pessoas. Eu posso ser pobre e ter aquelas pessoas à minha volta, igualmente. Isto é uma coisa que às vezes a gente quase não consegue fazer. É uma coisa assim bem complexa. Mas se a gente levar assim ao pé da letra, a gente consegue. E aí a gente fica na dependência, né, de uns e outros, né? Então, é isso aí, minha gente. A parábola do mal rico. Então ela tem continuação, tem mais coisas para a gente debater ainda. Tem um bom monte de coisinhas ali que é bem complexa, bem boa. Tá? Dito isso, agradeço por estarmos presentes, agradeço por estarmos aqui, agradeço por todas as pessoas que participam, colocando amor em nossos corações, colocando bastante gentileza no nosso dia a dia, caridade, isso tudo faz parte do nosso dia, de nosso amor próprio, de nosso amor de nos ver. Se nós nos amamos, tenhamos o mesmo amor para outras pessoas também. Não posso odiar o meu próximo se eu me amo. Então, isso é que nós levamos para casa hoje. O nosso amor, a nossa caridade, o nosso perdão. E agradecemos, Senhor, por tudo. Obrigado e que assim seja. Sombra, né?